Bom dia, meu nome é Rian e este é o nosso projeto sobre a presença da mulher no mercado de trabalho. Nessa apresentação, gostaria de introduzir a vocês o nosso projeto, para que não fiquem completamente perdidos. Primeiramente, quais são os nossos objetivos com esse projeto? Queremos promover a importância da mulher no mercado de trabalho e, através do nosso projeto, que as pessoas possam ver uma necessidade de justiça não só financeira, mas moral também, e o respeito mútuo entre os gêneros. Buscamos que cada vez mais os jovens e as gerações futuras se conscientizem sobre a necessidade de igualdade de gênero para uma sociedade melhor. Então, para começarmos o projeto, definimos nossa problemática como: por que a desigualdade salarial entre homens e mulheres? A partir disso, desenvolvemos duas hipóteses: a herança do machismo enraizado na nossa sociedade e o preconceito com a maternidade. Desde os tempos medievais, ou até mesmo os antes, o machismo já estava presente na sociedade, onde na época a mulher era submissa e considerada inferior ao homem. Na nossa segunda hipótese, o preconceito com a maternidade tem como base as mulheres ao se tornarem mães que passam a ter que adaptar seus horários de entrada e saída por causa da rotina de seus filhos. Então os empregadores e chefes tendem a ver, às vezes, a maternidade como uma desvantagem, já que quando o filho está doente ou ocorre algum tipo de problema, é a mãe que provavelmente vai cuidar dele, ajudar e etc., fazendo assim distúrbios no horário de trabalho. Essas hipóteses nos mostram o preconceito e a opressão que a mulher passa no mercado de trabalho e o porquê, entre aspas, né, da grande diferença salarial entre homens e mulheres. E para entendermos mais sobre o preconceito da mulher no mercado de trabalho, fizemos um podcast questionando duas mulheres de diferentes gerações sobre suas visões deste problema da sociedade. Por isso, decidimos colocar o nome do podcast como Duas Gerações, Duas Visões. E espero que essa introdução tenha ajudado a entender um pouco mais do nosso trabalho. Tenham um bom dia e fiquem com o nosso podcast. Olá, muito bem-vindo a todos. É com muito orgulho que viemos apresentar esse podcast para vocês. E no episódio de hoje, da Mulher no Mercado de Trabalho, temos duas gerações e duas visões. Meu nome é Gabriel e eu, na verdade, só estou apresentando porque a Regiane estava com vergonha. Sim, eu também vou roubar o discurso do Ruben aqui, desculpa, Ruben, e falar que espero que todos estejam bem, que lavem a mão e tomem todo cuidado. Bom, brincadeiras à parte, agora eu deixo para a Regiane também comentar um pouco sobre o nosso trabalho. Ele saiu muito melhor do que eu iria sair. Eu vou falar sobre um pouco do nosso tema e os participantes. Eu vou começar falando sobre os participantes, que são a Amanda, a Camila, o Gabriel, a Giovana, a Gislene, o Emerson, o Marcos e eu, Regiane. E um pouquinho sobre o nosso tema agora. Bom, a gente sabe que a mulher sempre teve pouco espaço no mercado de trabalho, e isso é desde sempre, e a gente pode falar que agora as coisas estão mudando. A mulher está começando a tomar frente das coisas, está começando a liderar empresas, está começando a liderar negócios, tendo suas próprias lojas e tomando à frente suas próprias carreiras, não dependendo dos homens, como era há tempos atrás. A gente pode falar que isso é um grande avanço e vai trazer bastante melhoria se continuar assim. Pessoal, isso é tudo mentira. Vocês podem ver que a Regiane se saiu muito melhor do que eu. Não vem com esse discursinho, Regiane, tá bom? E a gente pode ver, sim, a mulher tomando a iniciativa, tomando a liderança, sendo a CEO de empresa, para falar bonito, né? É muito bom para a gente realmente conseguir a igualdade. Porque essa igualdade que a gente tem hoje, se a gente for parar para analisar, realmente é falso. E agora com a entrevista da Giovana, com a mãe do professor, sim, a gente entrevistou a mãe do professor. Ela vai falar um pouquinho para nós da visão antiga, da visão da geração anterior à nossa. Ok, então, vamos começar. Mas qual é o nome da senhora? Francisca, Francisca. Então, tá bom. isso. Primeiramente, antes de começar as perguntas, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz. E também por reservar um pouquinho do seu tempo para a gente poder fazer essa entrevista. Mas antes de começar também, eu gostaria de falar que a gente está trabalhando num projeto com o professor Paulo
E o nosso tema é a presença da mulher no mercado de trabalho, né? E temos certeza que com essa entrevista a gente vai aprender coisas muito interessantes. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. É assim: a mulher na sua época, ela sofria algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho por estar grávida? E existiam diferenças entre os salários dos homens e das mulheres e que eles exerciam... Não, peraí, vou fazer de uma forma mais fácil. Vou fazer primeiro uma só. A mulher na sua época, ela sofreu algum tipo de discriminação no ambiente do trabalho por ela estar grávida? Com certeza. Tinha muita discriminação. Muitas vezes a gente ficava grávida e nem os colegas sabiam, porque se vazasse para o chefe, ele mandava embora. Naquela época, eles mandavam embora. Estava grávida, estava na rua, não ficava no trabalho, não, porque eles achavam que ia dar muito problema, que depois tinha... que se passasse de 6 meses, aí eles tinham que ficar, né? Se era antes dos 6 meses, eles mandavam embora. Se descobrissem que a gente estava grávida antes dos 6 meses de gravidez, eles mandavam embora. Sem direito a nada. Só o que tinha mesmo para receber. Era assim. Não era fácil, né? A Amanda quer fazer alguma colocação? Eu vi um vídeo uma vez de uma moça falando que a mãe dela também, ela estava grávida dela e foi demitida por causa disso, porque o chefe dela descobriu. Então. Eu estava grávida do teu professor aí. Doutor. Quando ele descobriu, eu estava com 3 meses, me mandaram embora. Eu só fui receber meus direitos, ele já estava com 1 ano e 8 meses, quando eu recebi meus direitos. Era assim, muito mais difícil que agora, viu? Muito mais difícil que agora. Agora as mulheres já têm mais outras leis, né? Eu trabalhei muito de empregada doméstica, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia, não tinha, tirava férias, mas não era remunerado, podia ficar em casa um mês, mas não recebia, era assim. Era muito difícil a nossa vida no trabalho. Sim, realmente. A gente consegue perceber que não foi fácil. Então, agora a gente vai passar para a próxima pergunta, tá bom? A próxima pergunta aqui é: no seu ponto de vista, como é possível ver as mudanças da presença da mulher no trabalho da sua época para hoje? Que mudanças que a senhora vê? Eu acho muito boas as modificações que houve nas leis trabalhistas, porque hoje a mulher tem mais direitos, né? Já tem uns direitos que a gente não tinha na época, né? Tem 13º, tem fundo de garantia, que o patrão é obrigado a depositar, tem férias remuneradas, tem várias coisas, né, que na época não tinha, não. E licença maternidade, que hoje a mulher tem licença maternidade, na época não tinha, não, né? Então, é um avanço bem grande para nós, eu acho. Para vocês, né? Que para mim já foi, já me aposentei. Ok, então. Eu tinha feito antes no começo uma pergunta e eu acabei pulando ela. Então, eu vou voltar aqui porque era uma pergunta maior. Aí eu vou voltar para aquela parte que eu acabei pulando. Então, assim, também, na sua época, né? Existiam diferenças salariais, assim, era possível ver entre os homens e as mulheres as diferenças salariais, que às vezes eles trabalhavam na mesma profissão, no mesmo ambiente e era tratado de uma forma desigual na questão do salário? Com certeza era. Era sim. Os salários eram bem mais baixos, né? Às vezes no mesmo cargo, a gente recebia bem menos do que os homens, porque eles eram homens. Na época tinha muita discriminação, a mulher não tinha muitas coisas, né? Tanto prova que, ó, quando eu comecei a trabalhar, mulher não votava. Eu comecei a votar em 1960, pra você ter uma ideia. Então já era uma discriminação, né? Sim. Ok.
No nosso trabalho a gente trabalhou essa questão das hipóteses do que acontece para hoje, para desde antigamente hoje, né, tem algumas melhoras, mas mesmo assim a gente percebe que existem ainda algumas coisas por essa questão, né? A mulher começou a ter os direitos ou poder fazer algumas coisas mais tarde, não foi tudo começou igual. Tem uma questão da herança, do machismo e também a questão que a gente estava já falando da mulher ter filhos e terem menos, os homens às vezes, ou a população em geral dá menos direito para ela porque ela pode ter um filho e encara como inferior, né? Agora, então, vou passar para a próxima pergunta, ok? Sim. Ok, então, vou passar para a próxima. Para a senhora, qual é a importância da luta das mulheres para essa igualdade salarial hoje, nos dias de hoje? Para ter a igualdade? Mas Isso. ainda não temos, né? Não tem ainda, né? Não é, por exemplo, uma pessoa que trabalha num banco, num caixa, por exemplo, se ela é mulher, ela recebe menos do que o companheiro dela, o colega dela que está trabalhando ali do lado, que é homem, não é? Sim. Não é igualdade, não é igual. Alguns cargos são iguais, mas é muito raro ainda. É muito raro as empresas ainda encarar isso aí assim, dessa forma. Hoje em dia não, hoje em dia já está melhorando bastante, porque tem firmas aí que o chefe é a mulher, né? Sim. O patrão é a mulher, né? Então já melhorou bastante. Que na minha época não tinha, não. Mas a senhora acha que hoje é importante as mulheres lutarem por isso, por poderem estar na mesma... Sim. Com certeza, eu acho. Eu acho importantíssimo. É verdade, é muito importante. As mulheres lutar pelos direitos, pela igualdade, né? Sim. Então tá bom. Então agora eu vou passar para a última pergunta, tá? Que é assim. Acredita que o Brasil um dia ele vai alcançar essa igualdade de gênero, né? Como a senhora falou, hoje ainda não temos isso, infelizmente. Mas acha que um dia vai alcançar isso, né, no trabalho? E acha necessário, o que você acha que vai ser necessário para a gente alcançar isso? É lutar, eu acho, pela independência, né? Porque os governantes não estão nem aí, né? A gente que tem que lutar mesmo, porque sai um governo, entra outro, parece que as coisas vai, em vez de subir, baixa, né? Diminui, não é? Não, a gente não tem estabilidade, né? Nem em nada, hoje em dia em nada, né? Ando sempre indo para frente, né? Como se diz, tem que sempre lutar mesmo pelos nossos direitos, pelos direitos da mulher. Vocês, principalmente, são jovens, estão bem no auge de lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que é isso. Então tá bom. Gostamos muito, eu e a Amanda. Quer colocar mais alguma coisa, Amanda, ou não? Eu acho importante, assim, que, tipo, a senhora que tem a sua idade é bem esclarecida sobre esse assunto. Tem muitas mulheres mais jovens que acham que o machismo é normal, sabe? Elas ficam como se não tivesse que mudar nada. É importante que você pense assim, que a gente tem que fazer alguma coisa, porque tem gente que pensa que a gente não tem que fazer nada. Não é porque eu tenho 80 anos que eu não vou querer que as mulheres lutem pelas suas melhoras, né? Eu acho isso mesmo. eu acho isso importante. Então tá. Então tá bom, era essas perguntas que a gente queria fazer. Muito obrigada por esse tempo, por compartilhar os seus pensamentos conosco. A gente aprendeu bastante coisa. E é isso. Muito obrigada mesmo. A gente vai compartilhar, né, esse trabalho, a gente vai passar também para os outros alunos, aí eles também vão aprender e com certeza esse seu exemplo motiva muita gente a lutar pelos direitos das mulheres. Muito obrigada, viu, dona Francisca? Imagina, não tem de agradecer nada, não. Obrigada. Foi um prazer conhecer vocês e, bola para frente, minha filha. Muito obrigada, Tchau, viu? Zita. Obrigada, professor. Amei Uma boa tarde. Tchau. Bonitinha elas. São lindas.
Bom, como a gente pôde ver nessa entrevista, uma ótima entrevista, né? As meninas saíram muito bem, então de parabéns às duas. Eu amei. Obrigada também, dona Francisca e professor, por, né, tirarem um tempinho para ajudar a gente nesse trabalho. A mulher antes tinha muito pouco espaço no mercado de trabalho e era muito discriminada também, pelo fato dela ter filhos. Se descobrisse no momento errado que ela estava grávida, era rua na hora, não tinha essas coisas igual hoje, que você continua, você tem licença maternidade, tem empresas que dão dinheiro para a mulher continuar. Antes era, a gente pode perceber que antes era muito, muito difícil para a mulher, e as mulheres desse tempo foram verdadeiras guerreiras por, né, aguentarem e continuarem trabalhando. Não, realmente. E agora eu tenho que parar um pouco, espero o podcast, que eu tenho que parabenizar a Giovana e a Amanda, que já pode virar repórter, na minha opinião. Mas falando sério agora, essa entrevista foi muito importante, porque a dona Francisca, ela tem a visão dos tempos antigos, né, de como eram os tempos antigos. Ela viveu, ela trabalhou nessa época, né? E a gente pode ver que era muito duro, era uma situação muito dura. Que nem a Regiane comentou, da gravidez, com esse preconceito com a maternidade, não tinha todos os direitos que a gente tem hoje. Eu tô falando de todos nós. Não tinha todos os direitos que a gente tem hoje. A mulher ainda tinha menos direitos ainda. E era muito difícil naquela época para a mulher. Elas realmente eram guerreiras para sobreviver esse tempo. Bom, agora para complementar a entrevista da Dona Francisca, a gente vai passar a entrevista da irmã da Gislene, que trabalha ainda hoje, e vamos ver sobre a opinião dela de como o mercado de trabalho está hoje em dia. A gente já teve uma visão e agora a gente vai ter a outra visão, da outra geração, né, no caso. Oi, meu nome é Marcos. Estou aqui agora para entrevistar a nossa segunda convidada no dia de hoje, a irmã da Gislene. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por nos conceder um pouquinho do seu tempo e pedir para que você se apresente para a nossa sala, por favor. Oi, Marcos. Eu que agradeço, né, pelo convite. Então, me apresentando, meu nome é Gisele, eu sou irmã da Gislene, como você falou. Eu sou analista de fraude e vou contar aí um pouco da minha experiência no mercado de trabalho. Certo, muito bem. Então, vai. Primeira pergunta. Na empresa onde você trabalha, tem mais homens ou mais mulheres? Olha, a empresa que eu trabalho atualmente, ela tem mais mulheres, né? Mas eu já trabalhei em outras empresas anteriormente que tinha mais homens. Eles preferiam contratar homens mesmo. Certo. E você já sofreu alguma injustiça salarial? Sim, inclusive foi nessa empresa mesmo que eu trabalho, né, atualmente. E foi assim, no mês que eu entrei na empresa, os funcionários, eles receberam um reajuste salarial, né, que tem todos os anos. Porém, eu fui registrada com salário antigo, fazendo a mesma função, com a mesma carga horária, né? Então, eu percebi essa diferença aí no salário e procurei a gestão da empresa e aí só depois de um ano tentando aí conseguir essa correção no salário, só depois de um ano que eles corrigiram e eu recebi o retroativo dos meses anteriores. Sim, sim. E você já sofreu discriminação em alguma empresa que você trabalhou por estar grávida? Não. Aí, pelo contrário, a empresa onde eu trabalhava quando eu estava grávida sempre me apoiava para ir nas consultas, para fazer os exames de rotina. Eles nunca se negaram, né? Eu não tenho que reclamar aí dessa parte. Sim. E é muito legal ver isso, pois mostra a evolução das empresas nessa questão, porque antigamente as empresas não ajudavam as mulheres grávidas, né? Muito pelo contrário, demitiam elas. Então, realmente muito bom ouvir isso. Isso, só acrescentando, Marcos, e lembrando que hoje em dia tem até uma lei que protege a gestante, né? Então, se a mulher trabalha engravida, tem uma lei que protege para a empresa não mandar embora. Então, aí já foi uma conquista, né? Com muita luta, acredito eu, que a gente conseguiu conquistar essa lei hoje, né? Sim, uma grande vitória, um grande passo.
Verdade. E para você, qual a importância da luta das mulheres pela igualdade? Então, para mim é muito importante, né? Porque independente do sexo, temos a mesma capacidade de um homem, né? Antigamente se ouvia muito uma frase: lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é no tanque, é no fogão, é lavando roupa, e as coisas mudaram, né? Sim, Hoje em dia, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, um exemplo, antigamente, dirigir um caminhão era coisa mais para homem, hoje em dia não, você se vê muitas mulheres dirigindo carro, dirigindo caminhões, né, construindo prédios, né, então, antigamente as mulheres não tinham essa oportunidade que, por exemplo, eu estou tendo agora, né, então houve uma grande evolução nesse sentido, né. sim, concordo. E como é fazer parte desse movimento, dessa luta das mulheres? Então, para mim é muito gratificante, né? Pois estamos lutando pelo nosso espaço. Então, a cada dia mais a gente está conseguindo conquistar um espaço maior aí no mercado. Sim. E você crê que essa luta das mulheres atualmente vai influenciar no futuro, que essa luta de conseguir espaço no futuro vai dar certo? As mulheres vão ter, né, esse espaço, realmente vai ter igualdade? Sim, eu acredito que sim, tá? Irá melhorar ainda mais. As mulheres vão sim conquistar o espaço, vão conseguir conquistar a igualdade salarial, né? Acredito que sim, cada dia mais a gente vai conseguir o nosso espaço, sim. Sim, concordo. Então foi isso. Muito obrigado novamente por você nos conceder o seu tempo e agradecer também por você ter falado sobre isso, porque é muito importante, pois pouco se fala nas escolas sobre como o mercado de trabalho continua sendo muito preconceituoso, como ele, querendo ou não, diminui muito as mulheres ainda, É coloca as verdade. mulheres no nível abaixo que elas deveriam estar. Então, realmente é muito importante essa luta. E isso é uma aula para nós da nova geração, para que no futuro nós, como administradores, possamos ter consciência de que tem que haver igualdade, não é É verdade. igualdade dos gêneros. Sim. Eu que agradeço aí novamente pelo convite e queria deixar um conselho aí para a nova geração, independente de ser homem ou de ser mulher, busque sempre lutar pelos seus direitos, pela igualdade, para que a próxima geração viva em um mundo onde as oportunidades sejam iguais para todos, né? Então, esse é o conselho aí que eu deixo para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Regina, eu que agradeço. E assim a gente acaba com as entrevistas. Foram só essas duas mesmo. Mas eu tenho que falar, foi muito bom. Eu amei. Obrigada a Gisele, a irmã da Gislene, por ter cedido o tempo para falar com a gente e ajudar no nosso trabalho. E obrigada a Gislene também e o Marcos por, né, tá aí entrevistando ela. Bom, a gente pode perceber aí, né, que deu uma melhorada, uma boa melhorada dos tempos de antigamente pra cá. Agora, mesmo a mulher continuando sofrendo um preconceito, vamos falar assim, com uma maternidade às vezes, ou pelo fato dela ser mulher, é muito menos do que era antes. A gente pode pegar isso como uma vantagem, né? Isso é uma grande mudança e vamos falar que é uma mudança para melhor, porque antes se a mulher não tinha tanto direito assim, hoje ela pode correr atrás e ela tem os seus direitos e é muito mais acessível do que antes. Eu posso afirmar que se a gente continuar melhorando, se a gente continuar evoluindo com isso, lá na frente, daqui 10, ou talvez 5, ou talvez mais, quem sabe, a mulher possa finalmente ter todos os direitos, não ter que passar por o que ela continua talvez passando hoje. É verdade, Regiane. A Gisele, irmã da Gislene, realmente teve uma boa experiência no mercado de trabalho. Apesar daquele problema que poderia acontecer com qualquer pessoa, ela teve uma ótima experiência.
pra gente ver como as coisas mudaram desde aquela época. Nosso grupo aprendeu que não foi fácil as mulheres conquistarem um espaço no mercado de trabalho. Elas tiveram que passar por muitas dificuldades para terem seu merecido reconhecimento, e até hoje isso acontece. Para nós, esse tema é de extrema importância, para que possamos de alguma forma mostrar para vocês a gravidade da situação que as mulheres passam. O estudo disso foi essencial para aprendermos coisas novas e para defendermos causas importantes. Esperamos que esse podcast os inspire não somente a apoiar, mas também a lutar junto com as mulheres pela igualdade de gênero, para que as oportunidades e os direitos sejam iguais para todos.